Os dons do Espírito Santo são para a atualidade? Nosso objetivo aqui é apresentar sobre a atualidade dos dons espirituais, mostrar o que são dons espirituais, os tipos de dons e apontar a necessidade sobre o uso dos dons na época atual, qual a função. Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Vamos dar um tempo aqui. Vamos estar falando sobre algo muito interessante, algo muito atual, que é sobre os dons espirituais. E nós iremos ver sobre os dons espirituais, apontar as necessidades dos dons espirituais para a época atual, situar a função dos dons espirituais, reconhecer que os dons espirituais revelam a unidade na diversidade. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas, e nós vamos ter como base 1 Coríntios 12, versículos 1 ao 11, que fala sobre os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro as variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então vocês observem aí, nós temos aí o texto base, e o Espírito Santo ele distribui os dons. Na realidade, os dons do Espírito Santo são poderes extraordinariamente dados pelo Espírito Santo. E são graças sobrenaturais que os cristãos recebem individualmente, para que a missão da igreja seja cumprida no seu âmbito. O Espírito Santo vai distribuindo os dons conforme o seu querer, e no sentido mais estrito é um termo teológico para as graças extraordinárias dadas aos cristãos individuais, para o bem dos outros, e distingue-se das graças dadas para a santificação pessoal, como os 7 dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Ou seja, quando aqui fala sobre os 7 dons, nós temos muitos dons do Espírito Santo, e o Novo Testamento ele contém listas enormes, a maioria nas epístolas paulinas, embora cada lista seja única, há sobreposição. Por exemplo, nós vemos em Romanos, capítulo 12, de 6 a 8, nós temos profecia, serviço, que é servindo, ensino, exortação, dando, que é no caso contribuir, né? Liderança e misericórdia.
E em 1 Coríntios 12, de 8 ao 10, nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, observe, dons de cura, milagres, profecia, distinguir entre espíritos, línguas e interpretação de línguas. Esse distinguir entre espíritos é discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios 12, 28 ao 30, nós temos apóstolo, profecia, professor, que é o dom do ensino, milagres, tipos de curas, ajuda, administração e línguas. Efésios capítulo 6, versículo 11, nós vemos aí mencionados apóstolo, profeta, evangelista, pastor e professor, que é o dom do ensino. 1 Pedro 4,11, quem fala e quem presta serviço. Então, os cristãos acreditam que os dons foram preditos lá no livro de Joel, desde o livro de Joel, quando se falou sobre a descida do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, cumprindo-se no dia de Pentecostes, e aí aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Na vida da igreja, nós vemos o Espírito Santo atuando de uma forma maravilhosa. E os dons espirituais são, na realidade, usados na Igreja de Cristo. E a Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação dos dons espirituais após o período dos apóstolos. Porém, nós entendemos que a palavra de Deus ela implica essa atuação dos dons espirituais e garante que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo, em maior ou menor grau, em maior quantidade ou menor quantidade, mas no desenrolar da história nós observamos uma igreja orgânica, aquecida pelo Espírito Santo, cheia da promessa de Deus, a atuação do Espírito Santo de uma forma plena e absoluta na vida da igreja. E o que é que nós temos? Nós temos a necessidade, primeiro ponto, nós vejamos a necessidade da atuação dos dons hoje, né? É necessário nós ensinarmos, nós passarmos para a igreja sobre os dons espirituais, sobre a organização, sobre a ordem dos dons espirituais, porque nós vemos na época atual muita heresia, muitas coisas que não é o Espírito Santo. E, no entanto, as pessoas estão dizendo ser o Espírito Santo. Mas nós precisamos conhecer os dons. A exortação que nós temos é que devemos conhecer os dons espirituais. E o apóstolo Paulo diz, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. Isto é, eu não quero que vocês não tenham conhecimento, vocês precisam ter o conhecimento dos dons espirituais. E ele falava isso na igreja em Coríntios. O que o apóstolo quer dizer é que essa declaração introdutória é que era aquilo que se esperava que acontecesse na igreja de Coríntios, que eles entendessem a finalidade dos dons, que eles entendessem o objetivo dos dons espirituais e que se mantivessem organizados, porque estava havendo uma desordem ali na igreja em Coríntios. Aí nós temos pneumatikos e charisma, são os dois termos gregos que nós vemos, textos básicos usados pelo apóstolo para especificar dons espirituais. E o adjetivo pneumatikos, que é espiritual, entre aspas, Paulo emprega de forma substantivada, pneumatikon, literalmente, falando das coisas espirituais, e o contexto mostra que ele está falando justamente sobre o uso dos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, é um cognato de charis, que significa graça, cuja ideia é que o dom ele é dado de graça. Ninguém pode comprar esses dons, e é dado pelo Espírito Santo para cada um, visando a um fim proveitoso, para aquilo que é útil. O que são dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações
especiais, sobrenaturais, dados pelo Espírito Santo. Logo, não é aquilo que eu quero. Eu quero agora falar em línguas, eu quero agora interpretar línguas. Não, é o Espírito Santo quem usa a pessoa, é o Espírito Santo quem distribui. É o Senhor Jesus quem distribui, através do Espírito Santo, concedidos pelo Espírito de Deus ao crente, com um objetivo para a edificação da igreja. Esses dons precisam, na realidade, serem utilizados com sabedoria, com discernimento espiritual, para que a igreja ela possa ter um crescimento espiritual maravilhoso. São concedidos, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã. Eu posso ser agraciado pelos dons do Espírito logo que eu aceito a Cristo como o Senhor, como o meu Senhor e o meu grande Salvador. Mas todos nós devemos buscar os dons do Espírito Santo a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, pedindo ao Senhor que Ele nos use, que Ele nos encha do seu Espírito Santo. Então, gente, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, o Senhor vem nos capacitar através dos seus dons espirituais. E há uma boa definição de dons espirituais que nós já falamos aqui, são capacitações especiais e sobrenaturais. Observem que não é algo aprendido, é algo dado pelo Espírito Santo. E qual é a função dos dons espirituais? A função dos dons espirituais, na realidade, na vida especial da igreja, é para o serviço da evangelização, é para o crescimento da igreja, é para aquilo que é útil. Aí eu já falei para vocês a lista dos dons. A quem acredita que existem apenas 9 dons espirituais, como é interpretado aí em Coríntios, né, verso 8 ao 10, no capítulo 12. Mas eu falei para vocês sobre essa lista de Romanos, essa lista de Coríntios, até mesmo de Pedro, falando sobre os dons espirituais. E na classificação teológica, os dons mencionados são classificados em 3 grandes grupos. Dons de revelação, que aí inclui a palavra de sabedoria, palavra de ciência e o discernimento de espíritos, para que você possa entender qual é o espírito que está atuando ali naquela manifestação. Temos os dons de poder, a fé, dons de curar e operação de maravilhas. Dons de inspiração profética, variedades de língua, interpretação de línguas, e essa é uma das classificações bem didáticas que nós vemos aqui nessa classificação teológica. E na classificação bíblica, Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego heteros, outro de tipo diferente, como, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro a palavra, a variedade de línguas, e nas outras vezes o termo usado para outros alios, outro do mesmo tipo, que significa uma classificação ou divisão em 3 grupos, a saber, dons de ensino ou de pregação, palavra de sabedoria e palavra de ciência, dons de ministério, que entra a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e dom de discernir espíritos, e dons de adoração, variedades de línguas e interpretação de línguas. E quando falamos aqui em variedades de línguas e interpretação de línguas, estamos falando de línguas dadas pelo Espírito Santo. Não é uma língua que eu tenha aprendido como inglês ou espanhol. É a língua dos anjos, como a Bíblia realmente fala. E há algumas pessoas que não aceitam esse tipo de ensino. Eu, por exemplo, fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 12 anos de idade. Naquela época, eu frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje eu estou indo aos sábados lá, explica de uma forma diferente sobre os dons espirituais. Mas
O dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles têm um objetivo para o que for útil. O Espírito Santo distribui esses dons à comunidade eclesiástica para a edificação, para um crescimento numérico da igreja, para algo proveitoso. E a função dos dons espirituais é justamente tornar manifestado o poder de Deus no meio da comunidade como algo real, algo dinâmico, algo que serve para edificação e para autenticar a obra de Cristo. Portanto, nós devemos ter muito cuidado ao observarmos determinados movimentos aí ditos Espírito Santo, que na realidade pode ser outra coisa, mas não o Espírito Santo. Nós precisamos passar pelo crivo da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele reparte a cada um, visando a um fim proveitoso, como ele quer distribuir. Os dons, portanto, não são atestados da nossa espiritualidade nem da nossa santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento espiritual dos santos. Porém, nós precisamos nos dedicarmos ao Senhor e nos entregarmos a Ele cada dia para que Ele possa usar as nossas vidas. Os dons espirituais, Deus opera através de pessoas. Deus necessita de pessoas para que haja atuação dos dons espirituais. Os crentes se submetem à vontade de Deus, a sua mente, o seu coração, a sua alma, toda a sua força, conscientemente. Não há uma manifestação do Espírito Santo que você fique inconsciente, porque então não é o Espírito Santo. Desta feita não será o Espírito Santo usando a nossa vida, mas um outro Espírito. E o princípio encarnacional é visto na revelação de Deus, na raça humana, que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele disse: eu irei para o Pai, enviarei para vocês o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, os dons revelam a unidade na diversidade. E o apóstolo Paulo ele esclarece de uma forma muito clara sobre os dons espirituais e a necessidade deles serem usados na igreja, e enfatiza que ela tem raízes em Deus, vem de Deus, é dádiva do Senhor. Temos diferentes dons, porém nós precisamos entender que esses dons que são dados pela graça de Deus são concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé. Romanos capítulo 12 e o versículo 6. Aí nós temos, são 3 classes de manifestações que atuam aí na igreja. Aí nós temos a unidade que é o corpo de Cristo, temos a diversidade dos dons de ministério, dons de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, né? Mas em cada uma dessas operações aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo. Então vocês observem que o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática na vida do servo de Deus, na vida da igreja. Portanto, nós entendemos que quem concede os dons é o Senhor. O Espírito Santo consegue os dons. As pessoas da deidade desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si, e que há essa harmonia, há essa perfeição. A igreja deve refletir a glória de Deus, a natureza de Deus,
através da execução dos dons espirituais. E nós não devemos fazer o que nossa vontade ordena, mas aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus quer, através das nossas vidas, para usar as nossas vidas para o benefício da igreja. E terminando aqui, queridos, a manifestação dos dons espirituais, ela continua em todo o tempo, ela está atuando em nossas vidas, e Deus ele tem feito milagres através dos servos deles aqui na terra, e essa é uma grande verdade. A igreja necessita do poder de Deus, necessita da orientação de Deus. A missão da igreja é proclamar as verdades do Evangelho. Isso não difere do passado, é proclamar a vinda de Jesus, é proclamar a santidade, é mostrar que Deus está presente em nosso meio, através do seu Espírito Santo e através da atuação dos dons do Espírito Santo. Se você quer, na realidade, ser cheio do Espírito Santo, busque a palavra de Deus, busque o poder de Deus, seja cheio do Espírito Santo, tenha o Espírito Santo na tua vida, no teu coração, no teu ministério, busque ser cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Logo, muitos falam que os dons cessaram, né? São os sensacionistas, distinguem entre os dons e entre extraordinários, milagrosos, ou sinais como profecia, língua e cura, e outros dons. O sensacionismo é defendido por alguns protestantes, especialmente aqueles que são de tradição calvinista, que acredita que os dons milagrosos e suas operações foram limitadas simplesmente ao cristianismo primitivo. Porém, o que nós vemos é a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, levando as pessoas a acreditarem no poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo cumpre-se a profecia de Joel cada dia, que o meu Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? Que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Eu creio na realidade dos dons espirituais na época atual, porque também eu tenho uma experiência, Deus me deu uma experiência espiritual maravilhosa, e o Senhor usa as nossas vidas pela sua grande misericórdia. Acredito na realidade e na atuação dos dons do Espírito Santo na vida das pessoas. Só que é necessário nós termos muito cuidado, na realidade, ao exercermos os dons espirituais. Em um outro momento eu estarei explicando sobre os dons espirituais de forma individual, tá? Embora que não sejam especificamente definidos como dons espirituais na Bíblia, mas nós temos outras habilidades e capacidades que foram consideradas como dons espirituais por alguns cristãos. Aí nós temos o celibato, comunhão, hospitalidade, intercessão, casamento, 1 Coríntios 7:7, testemunho, e outros são encontrados no Antigo Testamento, que são habilidades, como habilidades especiais dadas aos artesãos para construir o tabernáculo, é um exemplo. Interpretação de sonhos, como nós temos José e Daniel, e composição de música espiritual, poesia e prosa. É um assunto assim muito vasto, que em 30 minutos, 40 minutos não vamos expor. Porém, aqui eu dei uma pincelada, uma resumida, acerca da atuação dos dons do Espírito Santo, e o meu desejo é que você que está me ouvindo tenha compreendido e que possa, na realidade, ser cheio do Espírito Santo. Entender que o Espírito Santo atua em nossas vidas através de milagres, através de curas. Deus ele tem feito assim grandes maravilhas em nosso ministério e no ministério de outras pessoas. Portanto, vamos entender e vamos aceitar a palavra de Deus. Um grande beijo.